Mais um aprofundamento aqui, ó, a diferença entre gás e vapor. Você vai estudar isso no módulo de propriedades coligativas, quando a gente estiver estudando o diagrama de fases, lá na Fisicoquímica. Aqui é um aprofundamento, eu vou logo dar uma adiantada e citar para você a diferença entre gás e vapor. Vocês vão estudar lá com muitos detalhes um diagrama de fases, mas o diagrama de fases ele mostra aqui, ó, a pressão, que está aqui em quilopascal, e a temperatura que está aqui em graus Celsius. Então nós temos aqui, ó, nessa região de baixa temperatura e alta pressão, a fase sólida, se for água, gelo. Nós temos essa região aqui, ó, amarela, que é uma região de menor pressão e maior temperatura. A temperatura vai aumentando, que é a fase de vapor e de gás. Vou já diferenciar, ó, vapor e gás. E essa fase aqui intermediária entre a sólida e a fase de vapor é líquido. Aqui vocês vão ver que é o ponto triplo. Ponto triplo é uma determinada temperatura e uma determinada pressão, que no caso da água é 0,006 atm e 0,01 graus Celsius, em que coexistem as três fases de agregação fundamentais da matéria. Nessa pressão e nessa temperatura existe água sólida, água líquida, água vapor. Nessa curvazinha aqui, ó, existe um equilíbrio entre sólido e líquido. De sólido para líquido, fusão. De líquido para sólido, solidificação. Nessa parte aqui da curva, existe um equilíbrio entre sólido e vapor. De sólido para vapor, sublimação. De vapor para sólido, ressublimação ou sublimação de novo. Aqui nessa curva, existe um equilíbrio entre líquido e vapor. De líquido para vapor, vaporização. De vapor para líquido, condensação. Tá bom? Ok. Lembre-se que aqui é uma pincelada. Agora, isso aqui, ó, é o que a gente chama de ponto crítico. Ponto crítico, pessoal, ele é caracterizado por uma temperatura e uma pressão máximas, onde eu terei o equilíbrio entre líquido e vapor. A partir do ponto crítico, não existe mais o equilíbrio entre líquido e vapor. Só existe o equilíbrio entre líquido e gás. Então, a partir do ponto crítico, você não tem mais vapor, você tem gás. Então, antes da temperatura correspondente ao ponto crítico, você tem vapor. A partir dessa temperatura correspondente ao ponto crítico, nós temos gás. Então, observe que essa curva ela sobe aqui, ó, mostrando que não existe mais equilíbrio entre líquido e vapor. Existe equilíbrio entre líquido e gás. Então, vapor e gás, ó, fisicamente e quimicamente falando, muito mais fisicamente, porque nós estamos mudando pressão e temperatura, são coisas diferentes. Antes da temperatura correspondente ao ponto crítico, você tem vapor. Depois da temperatura correspondente ao ponto crítico, você tem gás. Antes do ponto crítico, ó, você tem um equilíbrio entre líquido e vapor. Por isso que eu disse que o vapor, para condensar, basta diminuir a temperatura. O vapor, para condensar, basta diminuir a temperatura. Já para o gás condensar, pessoal, não basta diminuir a temperatura, você também tem que aumentar a pressão, tá bom? Então, aqui uma pincelada. Repito, aqui é apenas um parênteses, um aprofundamento. Não é o módulo para se falar de diagramas de fases. Você vai ver isso no módulo de propriedades coligativas, com muitos detalhes, praticamente uns 15 a 20 minutos só explicando os diagramas de fases, mas aqui, para eu lhe mostrar com certeza a diferença entre gás e vapor, eu tenho que mostrar o diagrama de fases, e aí o aluno fica muito claro que o ponto crítico é muito importante, porque em temperaturas menores do que o ponto crítico, que aqui no caso da água é 374 graus Celsius, você tem vapor. E em temperaturas maiores do que o ponto crítico, você tem o gás, tá bom? Agora, para esse nosso módulo, que ainda é um módulo de introdução a esses conceitos fundamentais da química geral, existe uma maneira prática de você diferenciar gás e vapor, que é o que eu vou lhe ensinar agora. Uma substância
que nas condições ambiente, temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm, esteja na fase gasosa, você vai denominar gás. Então, qualquer substância do seu cotidiano, isso aqui é uma maneira prática, que nas condições ambientes já estiver na fase gasosa, você chama de gás. Então, vamos lá. Gás, oxigênio. Nas condições ambientes, o O2 é gasoso. Gás, nitrogênio. Nas condições ambientes, o nitrogênio é gasoso. Gás carbônico, o CO2 é gasoso. Gás hidrogênio, o hidrogênio é gasoso nas condições ambientes. Os gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, etc. Então, qualquer substância que nas condições ambientes, esteja na fase gasosa, você chama de gás. Qualquer substância que nas condições ambientes não esteja na fase gasosa, portanto, esteja na fase sólida ou na fase líquida, você vai chamar de vapor. Então, o correto não é água gasosa, o correto é vapor de água, porque nas condições ambientes a água não está na fase gasosa, está na fase líquida. O certo não é gasolina gasosa, o certo é vapor de gasolina, porque nas condições ambientes a gasolina é líquida. Não é álcool gasoso, é vapor de álcool, porque nas condições ambientes o álcool é líquido. Não é vapor, não é gás éter, é vapor de éter. Não é gás iodo, é vapor de iodo, porque nas condições ambientes o iodo é sólido. Então, qualquer outra substância que nas condições ambientes esteja na fase sólida ou na fase líquida, você deve chamar de vapor. Então, use os termos corretos, né? Vapor de água, vapor de gasolina, vapor de iodo, vapor de álcool, vapor de éter, vapor de acetona. Agora, gás carbônico, gás SO2, gás NO2, gás nitrogênio, etc. Tá bom? Então, essa é uma maneira bem prática de você diferenciar gás e vapor. Beleza. Eu mostrei para vocês que existem 3 fases de agregação fundamentais da matéria, que são as fases sólida, líquida e gasosa. Mas, na prática, hoje, nós podemos dizer que existem pelo menos 7 fases de agregação da matéria. Portanto, mais 4, além dessas 3 que nós acabamos de falar. Então, nós vamos já voltar com uma parte só para fazer um aprofundamento, onde eu vou lhe dizer 4 outras fases de agregação da matéria. Ou dizendo de uma maneira diferente, 4 outros estados físicos da matéria. Tá bom? Voltamos já.